Olá, Ricardo Cusiol com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. Hoje eu vou continuar explorando um pouco a questão da aditivação de polímeros. No vídeo passado a gente falou sobre fibras de vidro. Hoje eu vou trazer um outro aditivo, vou falar sobre lubrificantes com você. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria aproveitar para responder uma pergunta de um assinante dos meus canais, o Esron. Espero que eu tenha pronunciado o seu nome correto, Esron. E que fez uma pergunta a respeito das fibras de vidro do vídeo passado, né? Ele colocou que sempre que ele vê materiais reforçados com fibras de vidro, ele está olhando para uma poliamida. E por que não a gente ter outros tipos de materiais reforçados, como polipropileno, como poliacetais e como polietilenos, por exemplo. Então, na verdade, Esron, a fibra de vidro ela é utilizada como um tipo de reforço que melhora as propriedades mecânicas do material, de forma que você possa obter peças com uma capacidade estrutural mais interessante, uma capacidade estrutural aumentada, de forma que você possa então fazer peças de engenharia, peças que realmente vão suportar esforços bastante importantes. Tá? Fato é que, como materiais de engenharia, os nylons, as poliamidas, são disparadamente os materiais de maior volume de consumo, dentro dos plásticos de engenharia. Agora, e por esse motivo, que é muito comum você ver nylons, poliamidas reforçadas com fibra de vidro, e realmente aí é bem possível que a maior parte dos materiais reforçados com fibra de vidro seja de fato de nylon, seja de fato as poliamidas. É muito comum, se você de novo pegar aí as principais aplicações desses materiais, a grande maioria, né, vai ser de nylon com fibra de vidro. Tipicamente aí 30% de fibra de vidro é o nylon mais comum que a gente tem no mercado em termos de aplicações. Tá? Pega aplicações automotivas, abre o capô do seu carro e olha lá, aquelas peças que estão lá dentro provavelmente são nylons com 30%, 35% de fibras de vidro. Agora, existem muitos outros materiais que possuem versões com fibras de vidro também. O próprio polipropileno que você mencionou é um material que ele disputa terreno com as poliamidas em aplicações de engenharia na sua versão com fibras de vidro. Existem até hoje algumas versões de coletores de admissão automotivos, né? Coletores de admissão, que são aquelas peças, aqueles componentes que vão montados no motor do carro e que fazem a admissão de ar no motor para haver a combustão interna, né? Esse componente, que é um componente grande, ele tem aí coisa de 1,5 kg de material injetado, soldado e tal. Ele é uma aplicação típica, clássica para nylons com fibras de vidro, nylon com 30%, 33% de fibras de vidro. Agora, já existem muitos coletores no mundo aí, feitos com polipropileno reforçado com fibra de vidro, visando aí então ter um material de mais baixo custo, embora haja controvérsias com relação ao custo final da peça, né? Uma vez que o polipropileno é um material que tem propriedades menores do que o nylon, então você tem que usar peças mais espessas, enfim, existe uma discussão bastante grande em torno disso daí, mas existem muitas versões, muitas aplicações para polipropileno com fibras de vidro, sim. Tá? O próprio poliacetal também tem algumas versões com fibras de vidro. A diferença aí do poliacetal, principalmente para o nylon, é que o nylon é um material que você aditiva, você modifica muito facilmente, né? Então, existem versões de nylons com fibras de vidro partindo de 13% até 60% de fibras de vidro, e você sempre tem um material com um potencial de uso bastante interessante. Foi o que eu mencionei no vídeo sobre fibras de vidro. Agora, poliacetal, por exemplo, você não consegue ter percentuais diferentes de 20%, 25% de fibras de vidro. Porque menos do que isso você não tem uma melhora significativa nas propriedades, aquilo que a gente mencionou também, ainda tem as propriedades de impacto sendo significativamente pioradas, e com mais fibra do que os 25%, no caso dos poliacetais, você acaba degradando também outras propriedades e acaba não tendo um material que tenha uma estabilidade interessante para ser processado. Então, no fim das contas, existem menos versões com fibra de vidro de poliacetal, menos versões com fibra de vidro de polipropileno do que com nylon, isso é verdade, mas sim existem muitos materiais de engenharia, o próprio ABS, o próprio policarbonato, também você encontra versões reforçadas com fibra de vidro sim para esses materiais.
Um material que talvez seja realmente muito pouco comum, e eu realmente não tenho conhecimento de uma versão reforçada com fibras de vidro de polietileno, talvez seja pelo motivo de que esse material ele não é um material tradicionalmente estrutural, não é utilizado para aplicações estruturais, que é o que você busca com fibras de vidro, principalmente a altas temperaturas. O polietileno ele não tem essa habilidade intrinsecamente a esse material. Agora, nada impede que exista uma versão reforçada com fibra de vidro ou com outros tipos de fibra para alguma aplicação específica. Tá? Então, na verdade, é tudo uma questão do valor que se gera para o composto que você vai estar gerando. E no caso dos nylons, é onde você extrai o maior valor, onde você tem a maior possibilidade realmente de utilização. Mas lembra que existem sim outros materiais reforçados com fibra, com muitas aplicações potenciais, muitas aplicações interessantes no mercado. Ok? Espero que eu tenha ajudado aí, respondido a sua pergunta. E hoje eu vou falar então sobre lubrificantes, continuando aí com essa sequência de vídeos onde eu vou falar um pouco sobre aditivação de polímeros a pedido do professor Rodrigo, né, que é um dos meus assinantes mais assíduos aí na minha lista. Muito bem, dos meus canais. Como sempre, eu preparei um PDF bem breve a respeito de lubrificantes que você pode baixar se cadastrando na minha lista. Para isso, clica no link que está na descrição desse vídeo, deixa seu e-mail na página que vai se abrir, você vai receber uma mensagem nesse endereço, entra nessa mensagem, clica no link que está dentro dessa mensagem e efetiva o seu cadastro. Com isso, você vai ter acesso imediato ao download desse PDF. Se você já está cadastrado na minha lista, clica no botão que está embaixo desse vídeo, deixa seu e-mail novamente para eu saber que é um assunto do seu interesse e você também vai ter acesso imediato ao PDF. Muito bem, o que são lubrificantes então? Os lubrificantes eles são aditivos que você incorpora no material plástico para primariamente auxiliar no processamento, auxiliar na transformação desse material. Seja por um processo de injeção, extrusão, sopro, enfim. Você adiciona os lubrificantes como um auxiliar de processo. Essa é a primeira definição, a categoria na qual se enquadram os lubrificantes, a categoria de aditivos na qual os lubrificantes se enquadram, auxiliares de processo. E eles se dividem basicamente em dois tipos, que são os lubrificantes internos e os lubrificantes externos. Os lubrificantes internos, eles atuam reduzindo o atrito entre as moléculas de material. E por esse motivo, eles aumentam o fluxo do material, eles minimizam a viscosidade do material, fazendo com que esse material então ele possa percorrer uma distância de fluxo maior, possam preencher cavidades mais complexas, detalhes mais complexos em peças injetadas, por exemplo. Tá? Em outros processos, como os processos de extrusão, eles facilitam o fluxo do material, eles facilitam o deslizamento molecular, que então favorece aí o fluxo e o transporte do material nas roscas de plastificação. Então, nesse caso, ele está auxiliando o processo do ponto de vista de fluxo. Os lubrificantes externos, eles tendem a migrar para a superfície do material fundido. Eles têm uma característica que tendem a fazer com que esses lubrificantes se acumulem na superfície da massa fundida, lubrificando então, minimizando o atrito entre o material fundido e as partes metálicas do equipamento. Com isso, eles tendem a melhorar problemas também de fluxo do material, uma vez que o material ele não vai ter a tendência de se aderir às partes metálicas do equipamento, mas eles também fazem com que a aparência superficial do material ela fique melhorada, principalmente em processos de extrusão, processos de sopro, você reduz aquela característica da pele de tubarão, que é aquela superfície rugosa que essas peças desses processos tendem a apresentar, peças estrudadas, peças sopradas. Também tem a tendência de reduzir um pouco o depósito que fica na matriz de extrusão, uma vez que o material tem um atrito minimizado, o cisalhamento do material na matriz ele é diminuído, então você tem uma menor possibilidade de acúmulo de resíduos na matriz de extrusão. Agora, os lubrificantes, a grande maioria dos lubrificantes, ser interno ou ser externo depende em muito grau da quantidade que você adiciona de lubrificante. Tá? Essa tendência do material ficar interno da massa polimérica e lubrificar as moléculas, ou se migrar para a superfície e lubrificar o contato entre material e partes metálicas do equipamento, muitas vezes depende simplesmente de quanto material, de quanto lubrificante você coloca no seu material.
Outros lubrificantes têm realmente mais tendência de ficar aprisionados internamente ou de se migrar para a superfície do material. Alguns exemplos de lubrificantes que podem ser utilizados. Ceras em geral, estearatos metálicos como estearato de cálcio, estearato de alumínio, estearato de zinco, que são muito utilizados, que são os mais comuns aí no processo, e eles atuam tanto quanto lubrificantes internos quanto lubrificantes externos, e alguns polímeros fluorados, como o próprio Teflon, né, ou politetrafluoretileno, que pode ser adicionado no material polimérico, principalmente por um processo de extrusão, né, uma incorporação pelo processo de extrusão, e que nesse caso vai ter uma tendência aí de atuar mais como um lubrificante externo, aí, melhorando até características de atrito e desgaste na peça final. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E uma outra característica, uma outra categoria de lubrificantes são óleos. Óleos lubrificantes propriamente ditos, que podem ser incorporados no material também para dar essa característica de melhor deslizamento, melhor fluxo para o material, ok? Quando que você usa lubrificantes? Os lubrificantes talvez sejam dos aditivos mais utilizados em formulações comerciais. Muitos dos materiais comerciais que você já adquire do fabricante formulados já vem com o lubrificante, já vem com a incorporação desse tipo de aditivo, porque eles atuam preventivamente. Como eles são auxiliares de processo, auxiliares de fluxo, eles acabam atuando preventivamente com problemas que podem ocorrer no processo de moldagem. Que problemas são esses? São problemas de fluxo, problemas de preenchimento de cavidade, eles auxiliam o material a fluir melhor, né? Então você pode usar menores pressões de injeção, você pode usar menores velocidades, enfim, pode otimizar os parâmetros de processo. E também eles ajudam a evitar problemas de material que se aderem nas partes metálicas da máquina, problemas de dosagem em processos de extrusão, aquele material que não dosa de forma homogênea, de forma constante, ele pode ser melhorado, esse tipo de problema pode ser melhorado com o uso de lubrificantes. Peças que se prendem nos moldes, peças que você tem dificuldade de extração do molde, podem ser resolvidos, esse tipo de problema pode ser resolvido com lubrificantes também. E como eu falei, alguns problemas de superfície, né, em peças estrudadas e peças sopradas, também, quando você tem esse tipo de problema, podem ser resolvidos com o uso de lubrificantes. Tá? Então, a grande maioria das formulações comerciais já possui esse tipo de aditivo incorporado, mas você pode fazer a sua formulação caso você precise melhorar algum tipo de problema como esse que eu mencionei. Bom, os lubrificantes, além dessas características que eu mencionei para você agora, eles trazem alguns efeitos adicionais, como por exemplo, alguns lubrificantes eles possuem um efeito antiestático, reduzem o acúmulo de cargas elétricas estáticas pelo material, minimizando problemas aí de choque elétrico mesmo, né, de geração de faísca em algumas aplicações críticas, minimizam problemas também de acúmulo de impurezas na superfície das peças moldadas, uma vez que a característica o acúmulo de cargas estáticas atrai partículas de poeira, atrai partículas de sujeira que podem se depositar na superfície das peças e causar aí uma série de problemas estéticos, inclusive, para os componentes moldados. E também os materiais que são modificados com alguns tipos de lubrificantes têm a sua característica melhorada com relação a atrito e desgaste na aplicação. Então, algumas peças que vão trabalhar em aplicações dinâmicas, que vão ter deslizamento com contrapeças, como eixos, mancais, buchas, elas podem ter a sua performance melhorada, a sua performance de atrito, a sua performance de desgaste melhorada com a incorporação de lubrificantes que têm a sua função principal como auxiliares de processo, mas podem também transmitir essas características para as peças moldadas. Okay? Agora, como tudo que traz melhorias, se você não tiver alguns cuidados, principalmente de não usar em excesso esse tipo de aditivos, você pode ter alguns problemas. Quais são esses problemas? O próprio problema de dosagem. Então, se você muitas vezes está querendo melhorar uma consistência de dosagem do seu processo e você adiciona lubrificantes. Se você adicionar demais, a dosagem do seu processo pode ser comprometida, uma vez que esse processo de dosagem ele depende em certo grau de haver um atrito entre material e cilindro, entre material e rosca da máquina. Então, se você diminuir demais esse atrito, pode ser que você
ao invés de melhorar, possa impossibilitar a dosagem do material no processo de extrusão, processo de injeção, seja ele qual for. Tá? Processos adicionais como solda, pintura, metalização, podem ser prejudicados também pelo excesso de lubrificante, principalmente dos lubrificantes externos, uma vez que esses aditivos vão formar um filme na peça plástica, né? Eles tendem a se acumular não só na massa fundida, mas resíduos dos lubrificantes tendem a permanecer nas peças injetadas. Os processos posteriores, a solda que depende de atrito, a pintura que você depende da adesão da tinta no material, né, no material plástico, e a própria metalização também, elas podem ser prejudicadas por esse filme de lubrificante presente nas peças. Então você tem que tomar muito cuidado quando o seu processo, o seu componente vai exigir esse tipo de processo secundário com o uso de lubrificantes. Tá? E finalmente, peças que vão ter contato com alimentos, medicamento, você precisa ter muito cuidado no uso de lubrificantes, porque como a gente mencionou, eles podem deixar resíduos nas peças moldadas e esses resíduos eles têm que ser aprovados, têm que ser compatíveis, certificados para contato com alimentos também. Né? E mesmo se você não tiver o resíduo, mas se você tiver o lubrificante incorporado na massa polimérica, na peça injetada, e esse lubrificante com o tempo puder ser extraído, né, e migrar para a substância, para o alimento, para o medicamento, você pode ter problemas. Então você tem que tomar muito cuidado, tem que avaliar se esse lubrificante que você está usando, ele é certificado para o contato com alimentos, contato com medicamentos, nas condições de aplicação do seu produto. Tá certo? Bom, essa é a visão geral a respeito então dos lubrificantes, que são auxiliares de processo muito utilizados na indústria. Eu espero que tenha ajudado você a ter uma melhor visão a respeito desse tipo de aditivo, tenha te ajudado a resolver algum problema que você tem hoje no seu processo, tenha te dado algum insight a respeito de um projeto novo que você está trabalhando e que pode aí te ajudar a desatar algum nó nesse projeto. Eu estou muito curioso para saber a sua história e como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Deixa uma mensagem nos meus canais, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, para eu saber como você está aproveitando o meu conteúdo. Me manda um e-mail contando a sua história para que eu possa então entender como os meus vídeos, os meus artigos estão te ajudando a ter mais sucesso. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de curtir o meu canal, assinar o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. A gente se vê nos próximos vídeos, um grande abraço e até lá!